Graça e paz. Hoje, nosso 6º dia do nosso jejum, vencendo os dardos inflamados do inferno através da graça. Só recapitulando com você, o primeiro dia nós vencemos o desapontamento. O segundo dia do nosso jejum nós vencemos o descontentamento. O terceiro dia nós vencemos o desencorajamento. O quarto dia nós vencemos a dúvida. O quinto dia do nosso jejum nós vencemos a descrença e hoje nós já vencemos a desobediência e temos a certeza que o Espírito Santo, que Jesus, através da sua graça, ele está nos equipando para vencer todas as lutas, todas as batalhas já são vencidas em Cristo Jesus. Aleluia! Queridos, uma das passagens mais emblemáticas, mais conhecida, é a história do profeta Jonas. O profeta que decidiu fugir do propósito de Deus. E é interessante, irmãos, que a Bíblia vai dizer que Deus ele manda ele para Nínive para pregar o evangelho naquele lugar, para que aquele povo pudesse se arrepender e não viesse morrer. Muitos dizem que Jonas ele não foi para Nínive por questões de medo, de temor. Mas se você parar direitinho para analisar o texto, você vai perceber que ele decidiu não ir pregar o evangelho naquele lugar. Primeiro que ele conhecia Deus, sabia que Deus era bondoso, misericordioso, ele conhecia a graça de Deus. Ele sabia que se ele pregasse, aquele povo ia se arrepender. Mas ele decide não ir por ressentimento. Muitas das vezes, a desobediência está relacionada a ressentimento, a ferida na alma, falta de perdão e muitas das vezes a falta de misericórdia também. No texto lá no Velho Testamento, a Bíblia fala que Deus criou uma lei. Deus criou uma lei que o filho rebelde, o filho que desobedece, o pai precisava pegar ele pelas mãos, levar até a porta da cidade e o apedrejar ali diante de todos. Mas se você olhar, você nunca vai ver nenhum pai fazendo isso com seu filho, apedrejando seu filho. Sabe por quê? Essa palavra, essa lei que Deus colocou, não é que Deus queria que o pai viesse sacrificar o filho, matar o filho. Não, Deus ele queria ensinar o povo o que é misericórdia. O povo precisava entender que Deus é um Deus de misericórdia. E muitas das vezes nós temos muita misericórdia com o que é nosso, da nossa família, mas temos dificuldade de lidar com a dificuldade dos outros. Muitas das vezes nós temos habilidade, facilidade de lidar com os problemas nossos e agimos, somos até brando quando a situação está relacionada a pessoas que estão ligadas a nós. Mas quando se trata de outro, do próximo, nós temos dificuldade. E era isso que Deus queria ensinar para ele. Deus queria ensinar para aquele povo o que é misericórdia, que eles precisavam olhar para o seu próximo com mais misericórdia. E é interessante que para que Jonas pudesse aprender, porque a Bíblia vai dizer que Jonas estava no deserto e ali nasceu um pé de aboboreira e fez sombra para ele, e mais à frente o sol veio e aquela aboboreira morreu e ele teve pena daquele pé de aboboreira, mas não teve misericórdia do povo de Nínive. Foi preciso que Jonas entrasse, descesse no lugar mais profundo e mais escuro, e Deus ali o buscasse de uma maneira de graça, de misericórdia, agisse de graça e misericórdia para ele, sobre ele, para que ele pudesse reconhecer e entender que o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Jonas era um homem que tinha justiça própria. E toda pessoa que ela é cheia de justiça própria, ela tem dificuldade de lidar com seu semelhante, de lidar com seu próximo. Jonas era um homem que tinha muita justiça própria. Ele estava julgando aquele povo segundo a sua maneira de ser, segundo o seu julgamento. Ele achava que aquele povo não era digno. Aquele povo não era digno de misericórdia. E é justamente isso. É justamente isso que acontece com quem anda pela lei, todo homem que vive debaixo da lei. A Bíblia diz que quando Moisés falou que Deus ia fazer uma aliança com o povo, e ali ele ia estabelecer os mandamentos, aquele povo nem sabiam, eles nem sabiam o que Deus ia enviar,
E eles já estavam batendo no peito dizendo: pode mandar, Moisés. Tudo que Deus mandar, nós vamos obedecer. Tudo que Deus mandar, nós vamos cumprir. E a Bíblia diz que Moisés vai para o monte. E quando ele está descendo do monte, agora Moisés está descendo e está trazendo os mandamentos. A Bíblia vai dizer que Josué já estavam descendo, chegando próximo do arraial, e eles começaram a ouvir um alarido. Josué falou: Moisés, nós estamos ouvindo um alarido lá no arraial, um alarido de quem venceu. Aí Moisés falou assim: Josué, o que está acontecendo lá, esse alarido não é alarido nem dos vencedores e nem daqueles que foram vencidos. É um barulho diferente. Uma coisa que me chama a atenção nesse texto, irmãos, agora falando sobre a casa de Deus, só existe dois tipos de alarido que tem que ter dentro do lugar aonde nos reunimos para adorar a Deus. O primeiro alarido, o primeiro brado é dos vencedores. O segundo brado é daqueles que perdem. Nem sempre nós vamos vencer, irmão. Escute bem isso. Nem sempre nós vamos chegar da presença de Deus e vamos sair vencedores. Há muitas das vezes que Deus vai nos confrontar. Há muitas das vezes que Deus vai falar o que a gente não quer ouvir. Há muitas das vezes que Deus ele vai nos confrontar tete a tete. E Ele vai nos decepcionar, porque Ele não vai fazer aquilo que nós queremos que Ele faça. Mas no lugar, no arraial onde o povo de Deus se reúne, tem que ter esses dois alaridos. Tem que ter, vai haver dias que nós vamos vibrar, vamos sair dali, parece que ganhamos o mundo. Mas vai ter dia que nós vamos ter que entregar. E muitas das vezes essa entrega, Deus vai cobrar, pedir algo nosso, e isso vai custar algo de nós. Moisés falou assim: não é alarido, esse alarido é diferente, não é dos vencedores e nem daqueles que estão perdendo, é algo diferente. E a Bíblia diz que quando Moisés chegam, eles que falaram que poderiam, cheios de justiça própria, tudo que Deus mandasse fazer, eles fariam. Eles já estavam quebrando o primeiro mandamento, estavam adorando um bezerro de ouro, estavam quebrando o primeiro mandamento. E a Bíblia diz, irmão, por isso é importante você olhar as Escrituras, porque o tempo todo a graça esteve ali. Sempre Deus esteve ali manifestando a sua graça. E a Bíblia diz que Moisés ficou irado. E ele pega os mandamentos e ele quebra os mandamentos. Mesmo sem querer, Moisés ele invitou uma tragédia. Porque naquele dia, nesse episódio, 3.000 almas morreram. Mas se Moisés ele entra com aquela lei dentro do arraial, certamente todos teriam que morrer. Como Moisés quebra a lei, se não tem lei, não tem pecado. Ou seja, porque até antes da lei, Deus agia com o povo por misericórdia e graça. Você vai ver desde o Egito até o pé do Monte Sinai, o tempo todo Deus está agindo com o povo com graça e misericórdia. O povo murmura pedindo pão, Deus manda pão. O povo murmura pedindo água, Deus manda água. O povo murmura que estava querendo carne, Deus manda carne. Nenhum momento Deus está consumindo o povo antes do Monte Sinai. Mas quando chega no Monte Sinai, eles começam a manifestar a justiça própria. A Bíblia diz que aquele Monte Sinai era um monte cheio de condenação, de justiça. O monte, ele ficava de uma maneira que tremia, ninguém podia chegar. Deus falou assim: ninguém vai chegar perto desse monte, porque se chegar perto desse monte vai morrer. E a Bíblia diz que Moisés sobe novamente. Quando Moisés desce com os mandamentos, com a lei, a Bíblia diz que as pessoas não conseguiriam olhar para ele, porque havia uma glória sobre ele. Havia uma glória de condenação para o povo. Quem olhava para ele ali era a própria justiça de Deus manifestada. Quando as pessoas olhavam para Moisés, era como se Deus falasse: e você pecou, você pecou, você pecou. E as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés. E é interessante que a Bíblia diz que aquela glória que estava ali era transitória, era passageira. Moisés ele foi obrigado a colocar um véu no seu rosto. Por isso Jesus disse: o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho eternamente.
A palavra diz que a lei foi dada por Moisés, mas graça e verdade vieram através de Jesus Cristo. Quando Jesus estava diante dos fariseus, e ali os fariseus, o portonando, ele disse para os fariseus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os fariseus tinham a verdade, mas não era uma verdade absoluta, porque a verdade absoluta é Cristo. A verdade absoluta é Jesus Cristo. E é interessante que o povo decide, o povo decidiu, não foi Deus que escolheu, o povo decidiu andar pela lei. Só que a lei ela só vai te exigir, ela está sempre te exigindo algo. Por isso que em Gálatas Paulo diz: enquanto o herdeiro é menor, ele sempre está debaixo de tutores e curandores. Ou seja, Paulo está falando, esse herdeiro que é menor era Israel. Eles são sempre criança. Regras é para crianças. Regra é para pessoas que têm imaturidade. Mas quando nós chegamos à maturidade, nós não precisamos mais de tutores, não precisamos mais de lei, porque Deus já escreveu na tábua do nosso coração as leis. A graça hoje, querido, ela é a arma que nós temos para vencer todos os dardos inflamados do inferno. Quando nós chegamos diante de Deus, sem justiça própria, reconhecemos que Jesus é a nossa justiça. Nós reconhecemos que Cristo é a nossa justiça. Por isso que a Bíblia diz que Romanos 5:21 diz: aquele que não tinha pecado, Cristo não tinha pecado nenhum, Deus o fez pecado. Deus o fez pecado para que ele recebesse toda a nossa condenação, para que ele recebesse todo o nosso pecado, para que nós pudéssemos receber o dom da justiça. O dom é um presente, não é algo que nós merecemos, mas Deus nos deu o presente. Hoje nós podemos bater no peito e dizer: nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Isso é maravilhoso. É maravilhoso, irmãos. Só que hoje as pessoas querem andar pela lei. Deus, nesses 21 dias, está nos convidando a andar pela graça, ser totalmente dependente dele, jogar por terra toda a justiça própria do nosso ser e receber a plenitude que ele tem para nossas vidas. Há um tempo estabelecido por Deus para a nossa vida. Hoje nós estamos no tempo da graça, na dispensação da graça. Ah, pastor, mas a graça, quem recebe a graça vai se sentir autorizado para pecar. A graça não é autorização para pecar. A graça é a força, é o poder de Deus para nós vencermos o pecado. É através da graça que nós vencemos o pecado. Jonas era um homem cheio de justiça própria. Por isso ele decidiu não pregar a mensagem. E a pessoa que é cheia de justiça própria, ele sempre vai reter. Deus não nos chamou para nós sermos uma represa. Deus não nos chamou para nós reter aquilo que Deus tem nos dado. Deus nos chamou para ser um rio. Só que a desobediência, ela obstrui o fluir de Deus na nossa vida. Então, em nome de Jesus, eu quero crer que todo espírito, todo dardo inflamado da desobediência já caiu por terra. Mas o que eu acho lindo, que Deus, ele no mais profundo onde Jonas se escondeu, Jonas orou a Deus, Jonas clamou a Deus por misericórdia. E a Bíblia diz que Deus visitou Jonas no mais profundo. Deus te visita também nesse dia. Deus, ele te conhece, ele te visita nesse dia também. A Bíblia diz que o filho pródigo, quando o filho pródigo caiu em si, a palavra cair em si é olhar para si mesmo. É quando ele começou a examinar a si mesmo, ele começou a olhar e ele viu o quanto ele precisava do Pai. E ele decide voltar para a presença do Pai. E quando ele está voltando, a Bíblia diz que de longe o Pai o avistou. Ou seja, mesmo que você esteja de longe, mesmo que a desobediência venha ter colocado você distante do Pai, mas os olhos do Pai continuam te olhando. A Bíblia diz que quando Adão pecou, ele se escondeu, mas Deus, ele o chamou: Adão, onde tu estás? Aleluia. Deus vai ao teu encontro nesta hora. Deus vai ao teu encontro nesse momento. Todo dardo de desobediência já caiu por terra. Em Cristo nós somos
mais que vencedores. Receba cura, receba restauração, receba renovo para a sua vida, receba renovo para a sua vida, receba renovo para a sua vida cansada em nome de Jesus. Receba a restauração de Deus na sua vida, aleluia. A palavra restauração significa pôr em ordem, tudo colocar no seu devido lugar, e é isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai colocar tudo no seu devido lugar, porque não há lugar para desobediência na sua vida, porque você já venceu todo dardo inflamado. A desobediência é em nome de Jesus, aleluia.